Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cantando a Drica, o seu cantinho no YouTube. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade desse canal. Não esquece de ativar as notificações. Gente, esse é o terceiro vídeo da série sobre os medos, baseados no livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Esse livro tem muitas lições de vida, gente. Não é só para ensinar a gente a ficar rico, não. E se você quiser ficar rico, qual é o problema? Para de ter medo das críticas das pessoas, ou medo de você mesmo. Então, só para dar uma resumida, eu tenho feito esses vídeos em série para vocês, para compartilhar com vocês sobre os medos. Os 6 medos básicos que Napoleão Hill cita, como medo da pobreza, medo de críticas, medo de doença, medo de perder o amor de alguém, medo de velhice, medo da velhice e medo da morte. Hoje eu vou abordar 2 desses medos que são esses medos básicos que ele cita, logo depois da vinheta. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre o medo da doença e o medo de perder o amor de alguém. Gente, o medo da doença é meio complicado, né? Ele fala aqui que geralmente os sintomas de quem tem o medo da doença vem muito pela autossugestão. Ele fala: o medo de doença tem origem em nossa herança física e social, assim como os medos da velhice e da morte, pois nos leva à fronteira de mundos terríveis e desconhecidos, sobre os quais ouvimos histórias preocupantes. Então, o medo de doença, ele traz alguns sintomas para a pessoa, que eu vou falar aqui e compartilhar com vocês, que são sintomas que levam a pessoa realmente a ficar doente sem estar doente. Ele conta uma experiência que foi feita, um teste que foi feito com um rapaz, pediram para 3 amigos desse rapaz visitarem a casa dele, em momentos diferentes, e quando chegassem lá, falassem assim para ele: fulano, você tá bem? Você parece que tá doente? E para a primeira pessoa que chegou lá na casa dele e falou isso para ele: não, tô ótimo, não tô sentindo nada. E aí depois o segundo visitante chegou na casa dele e falou a mesma frase: poxa, fulano, você tá tão esquisito, você tá se passando bem? E aí ele já começa a ter dúvida. Ele fala: ai, não sei, eu tô meio estranho. E aí a terceira pessoa, num outro tempo, chegou e perguntou também: fulano, você tá bem? Você parece doente. Ele: eu acho que eu preciso ir ao hospital, não estou me sentindo nada bem. Ele não tinha nada, mas a sugestão daquelas outras pessoas fizeram ele pensar que estava se sentindo mal. Então, a própria pessoa pode se autossugerir, ter a autossugestão de que ela está doente, né? Então vamos ver alguns sintomas que Napoleão Hill, ele fala também, existem fortes indícios de que a doença às vezes começa sob a influência de um impulso de pensamento. Detalhe, pensamento negativo, né? Que pode passar de uma mente para outra por sugestão, como nessa experiência que eu falei, ou ser criado pelo próprio indivíduo. A própria pessoa começa a achar que ela está com algum sintoma de alguma doença. Vamos ver alguns sintomas das pessoas que têm medo de doença. Autossugestão, que foi uma coisa que eu falei para vocês. Hábito de usar negativamente a autossugestão, procurando e esperando encontrar sintomas de todo tipo de doença. Prazer em doenças imaginárias, falando delas como se fossem reais. Então, a pessoa às vezes escuta que alguém, por exemplo, a pessoa diz que está com febre porque teve uma inflamação, sei lá, na garganta. Ela começa a falar: eu acho que eu também estou sentindo a minha garganta arranhando. Você já viu alguém assim, que você fala que está passando por algum problema de saúde e a pessoa diz que está com sintoma daquilo? Isso já é sintoma
de alguém que tem medo de doença. Outro sintoma, esse é do bom, vê bem. Hipocondria. Hábito de pensar e falar em doenças esperando descobri-las, até provocar uma crise nervosa. Não existe medicação que cure essa condição de hipocondria. Ela é provocada por um pensamento negativo e só pode ser curada por um pensamento positivo. Então a pessoa já fica lá, ó, alimentando na cabeça dela. Ai, tô doente. Ai, tô doente. Aí ela tem prazer em querer tomar remédio. E quem abusa bastante disso, gente, é a indústria farmacêutica, né? Se aproveita dessas pessoas até. Outro sintoma, a falta de exercício. Mas ele diz aqui, ó, geralmente o medo de doença faz o indivíduo parar de estar ao ar livre. Impede o exercício físico adequado e assim provoca até o aumento de peso. Suscetibilidade é outro sintoma do medo. Ele fala assim, ó, o medo de adoecer diminui a resistência física, criando uma condição favorável a toda forma de doença. Ele está se abrindo para a doença. Ele tá assim, tipo, esperando a doença chegar, né? Com frequência, o medo de doenças vem associado ao medo da pobreza, em especial no caso dos hipocondríacos, sabe por quê? Ele fica pensando assim, poxa, se eu ficar doente, eu não vou ter dinheiro para o remédio. Se eu ficar doente e for parar no hospital, eu não tenho como pagar o hospital. Né? Então você vê como os dois medos estão associados. O Napoleão Hill fala que nós podemos ser atingidos por um desses medos, dois desses medos ou até por todos eles de uma vez só. Então a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente tem pensado e tem sentido. Outra coisa que outro sintoma que quem tem medo de doença se faz o papel de vítima. Porque ele fala que ele está doente? Ele quer que as pessoas tenham pena dele. Ele diz aqui, ó, hábito de usar doenças imaginárias para angariar simpatia. Para as pessoas falarem, ah, coitadinho, tá doente. Né? E também excesso. Ele fala que o excesso também é um sintoma de quem tem medo de doença. Aqui, ó, costume de ler sobre doenças e preocupar-se com a possibilidade de ser atacado por uma delas. Interesse exagerado em anúncios de remédio. Você conhece alguém assim, gente? Manda esse vídeo para essa pessoa, para ela poder reconhecer que ela tem esse tipo de medo, que está sendo dominada por esse tipo de medo. Outro medo que Napoleão Hill cita, que é o que eu vou compartilhar com vocês, que também é considerado um dos piores medos também, gente. O medo de perder o amor de alguém. Ele fala sobre os sintomas que alguém tem quando tem o medo de perder a pessoa. Ela começa a fantasiar coisas na cabeça dela, né? E isso tem origem, principalmente ele cita, que às vezes podem acontecer muito com as mulheres, porque vem da origem de achar que os homens eles são mais polígamos, eles estão com uma, outro dia está com outra, trai a mulher, mas hoje em dia na nossa sociedade a gente já viu que pode partir dos dois lados, né? E ele fala assim, ó, o ciúme e outras formas semelhantes de demência precoce nasceram do medo que o homem tem de perder o amor de alguém. Dos 6 medos básicos, esse é o mais doloroso e talvez o que mais provoque estragos no corpo e na mente, levando muitas vezes à insanidade. Gente, mas tem muita gente, pode ver que tem muitos casos assim, que às vezes a pessoa perdeu o juízo de tanto pensar na outra pessoa, tem medo de perder o amor daquela pessoa. Leva ela à loucura, né? A pessoa perde totalmente o autocontrole. Vamos ver os sintomas que ele fala aqui das pessoas que têm medo de perder o amor de alguém. Um dos sintomas que são muito assim fortes é o ciúme. Ele fala o seguinte sobre o ciúme.
O hábito de desconfiar de amigos ou da pessoa amada, sem motivos razoáveis. O ciúme é uma forma de demência precoce que às vezes expressa-se com violência. Quantas vezes a gente viu casos assim, né? De pessoas que às vezes têm um ciúme tão exacerbado, tão sem controle, que acaba às vezes até matando a outra pessoa, mata o companheiro, mata a companheira. Chega nesse nível, né? Sem qualquer causa. A pessoa ciumenta costuma acusar o marido ou a mulher de infidelidade. Às vezes o outro nem está fazendo nada, mas ele fica tão cego, ou ela, né? Embora sem fundamento algum, e não confia em ninguém. Então o ciúme, ele é complicado. A gente, às vezes, em alguma fase da vida, a gente já chegou a ter ciúme, mas se você percebe que isso está saindo do seu controle, tem que procurar uma ajuda, né? Outro sintoma que ele fala é a repreensão. Hábito de repreender amigos, parentes, colegas de trabalho e etc., por motivos insignificantes ou sem qualquer razão. Começa a chamar a atenção da pessoa. Pô, o que você está olhando nesse telefone? E está muito atrelado ao ciúme também, né? Começa a repreender as outras pessoas, às vezes sem motivo algum, tá? E o outro sintoma que a pessoa pode vir a ter é o jogo. Mas aí ele coloca aqui, ó, hábito de jogar, roubar, enganar e correr riscos com o objetivo de ganhar dinheiro e oferecer bens materiais à pessoa amada, acreditando poder comprar o amor. Costume de gastar mais do que ganha para impressionar. Insônia, nervosismo, descontrole, insegurança, instabilidade de humor e falta de persistência e de força de vontade. A pessoa não pensa em mais nada, não faz mais nada, ela vive só em função daquela pessoa, da pessoa que ela ama, com medo de perder o amor da pessoa. E aí acaba perdendo mesmo porque a pessoa sufoca a outra, né? Então, a gente tem que prestar atenção que esse medo também como ele falou, é um dos mais dolorosos, porque a pessoa fica com aquela sensação lá dentro que ela vai perder o amor daquela pessoa. Além de que, gente, a gente não é dono de ninguém, né? Amor tem que ser uma coisa totalmente espontânea. Se você conhece alguma pessoa que tem esse tipo de problema, ajuda essa pessoa a procurar ajuda, né? Para que ela possa sair. Às vezes tem que procurar ajuda profissional, porque chega em um nível, como ele falou, um nível até de loucura. Tá bom, gente? Hoje é esses 2 medos que eu queria compartilhar com vocês. Se você conhece alguém com esses sintomas, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo e fala se você conhece alguém assim ou já até passou por isso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o medo da velhice e o medo da morte. Tá bom, gente? Foi um prazer compartilhar com vocês mais sobre esse livro maravilhoso. Leiam esse livro, ele é bom demais, traz muita lição de vida aqui pra gente, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!